amigo meu e parceiro também do conselho. Aqui nessa mesa eu fui presenteada com os palestrantes porque eles me acompanham, assim, e desde da gestão passada de Lesbiana, eles apoiam e estão assim comigo na frente da área trabalhista. Então, com muita alegria, eu convido do professor Diego Oliveira para falar sobre o tema como alavancar sua advocacia com a reforma trabalhista. Ele que é consultor jurídico, advogado atuante na área trabalhista e corporativa, especialista em direito do trabalho e processo do trabalho pela UFBA, professor de direito do trabalho e processo do trabalho no curso SEJAS e em diversos cursos de pós-graduação no país. Autor também de obras jurídicas. Com a palavra de... Boa noite, gente. Queria, primeiramente, agradecer aqui o convite de estar aqui presente com vocês. É uma emoção muito grande estar aqui. E só para poder me sentir em casa, assim, para quebrar já o protocolo, né? Tem algum aluno ou ex-aluno do SEJAS? Ele dá só um grito. Pronto, agora eu já estou em casa. Gente, eu queria agradecer aqui o convite de estar aqui nesse evento maravilhoso, nesse quarto encontro regional da Jovem Advocacia. Eu aceitei assim com o maior prazer esse convite de estar aqui com vocês e queria parabenizar a organização a OAB Bahia, na pessoa do professor Dr. Fabrício Castro, e também a Jovem Advocacia, a OAB Jovem, que eu tenho sempre dito, batido nessa tecla, e quem me conhece sabe que eu falo muito isso, que a OAB Jovem não é o futuro, a OAB Jovem é o presente, né, da advocacia. E eu parabenizo na pessoa de Sarinha, na pessoa de Hermes, o eterno presidente, né, na pessoa de Manu, de Lucas, Maílson, tanta gente, né, que se fosse citar nomes aqui, de todo mundo, eu ia passar meu tempo todo aqui, contando já meu tempo aqui, eu queria um acréscimo já, estou citando o nome do pessoal, tá? E parabenizar todos vocês por essa organização e parabenizar todos vocês aqui também pela presença e agradecer por terem ficado até esse momento. Eu não vou cansar vocês não de ficar prolongando muito, porque eu sei que eu já sou o último e ser o último tem sempre essa difícil tarefa, né, da pessoa já estar cansada e tal, mas eu vou tentar aqui ser breve e tentar ser um pouco assim, eu diria ousado, né, no meu discurso, para falar com vocês, tentar ser um pouco diferente do caminho que meus colegas foram, muito embora eles tenham sido brilhantes nas palestras que me antecederam. Eu queria parabenizar vocês pelo excelente trabalho de vocês. Gente, eu queria só, antes de mais nada, porque eu pegando aqui, professor Paulo, essa questão da advocacia 4.0, deixa eu deixar meu Instagram, @professor Diego Oliveira, que eu sempre esqueço de deixar, né? E aí, professor, tô certo, né? Tem que já estar antenado nesse negócio de rede social, né? Então, meu Instagram, @professor Diego Oliveira, para quem não me segue, me seguir também, e dizer que no final a gente vai fazer esse sorteio aí, né, do curso de prática em audiência trabalhista e também de um parceiro nosso também que faz a criação de identidade visual do advogado, marca, card, timbrado. Ele vai fazer um sorteio para vocês aqui também, mas só para aqueles que puderem ficar até o final, tá? Gente, me coube uma tarefa aqui muito difícil de falar sobre a possibilidade de alavancar a advocacia com a reforma trabalhista. Será que isso é possível? Porque se você fosse observar o lugar comum, né, do que se fala, todo mundo fala, a advocacia trabalhista está em crise, o direito do trabalho vive em crise, a reforma vai acabar com o direito do trabalho. Todo mundo falou isso aqui. Mas eu queria propor uma coisa diferente para vocês. Isso é ousado mesmo. Eu queria até fazer esse convite aos meus amigos que estão aqui e pedir para que eles possam também mudar um pouquinho do discurso em relação ao direito do trabalho. Não vamos mais falar que o direito do trabalho vive em crise. Por quê? Eu não estou pedindo aqui para a gente esquecer o momento difícil que o direito do trabalho está vivendo. Não é isso que eu estou falando. Não vamos esquecer isso. Mas é porque crise é uma palavra pesada. É uma palavra que tem um tom muito negativo. E você sabe, coisas boas atraem coisas boas, mas também coisas ruins atraem coisas ruins. Me entristece quando eu vejo jovens advogados extremamente talentosos dizendo que não têm o interesse em atuar na área trabalhista porque o direito do trabalho está em crise. Me entristece quando eu vejo jovens, também estudantes de direito, que tem muitos aqui presentes, dizendo que não vão enveredar na área trabalhista porque a reforma trabalhista trouxe uma crise para o direito do trabalho.
Sabe o que acontece com isso? Acontece que esses jovens talentosos deixam de ser advogados de sucesso na área trabalhista. Tudo bom, professor? Prazer ter você aqui. Deixam de ser advogados de sucesso na área trabalhista. Deixam de ser magistrados e magistradas de sucesso na área trabalhista, procuradores e procuradoras de sucesso, servidores e servidoras de sucesso na área trabalhista. E adivinhe quem perde mais com isso? O direito do trabalho. Então, se a gente parar já para mudar, rodar um pouquinho, girar o nosso discurso e mudar para pensar e dizer que o direito do trabalho não vive crise, a gente dá tempo de recuperar esse pessoal que está aqui. Dizer, não, o direito do trabalho está passando apenas por um processo de adaptação. E é sobre isso que eu quero falar com você aqui. É sobre esse processo de adaptação que eu quero conversar com você. É sobre a possibilidade de, se dentro da crise, se enxergar uma saída. E existe saída para a gente no momento que a gente está vivendo difícil dentro do direito do trabalho. Para isso, eu queria contar para vocês aqui algumas histórias bem rápidas para vocês. Eu vou ser bem rápido mesmo. A primeira história que eu queria contar para vocês é a história de Oprah Winfrey. Muitos já conhecem, né? Empresária americana. Mas talvez alguns não saibam o quanto que ela sofreu para chegar até onde chegou. Oprah, aos 6 anos de idade, já tinha sido renegada pelo pai desde antes do seu nascimento. Aos 6 anos de idade, entregue pela sua mãe, a sua avó materna. Aos 9 anos de idade, passou a ser constantemente molestada e estuprada pelos parentes, amigos da família, primos, tios, passaram a molestar dela frequentemente. Aos 13 anos de idade, Oprah fugiu de casa e aos 14, com seu primeiro namorado, teve um filho. Esse filho, que horas após o seu nascimento, veio a falecer. Depois, Oprah, com muita luta, muito esforço, conseguiu uma bolsa de estudos na Universidade Americana, que era frequentada basicamente por estudantes negros. E ela foi cursar comunicação. Ela se destacou dentro do curso, destacou após também a formação. E para encurtar um pouquinho a história dela, Oprah hoje é uma empresária de sucesso nos Estados Unidos. Ela recebe hoje em média de 50 milhões de dólares por mês e tem um patrimônio acumulado na base de 4 bilhões de dólares. A segunda história que eu quero contar para vocês é a história de Walt Disney. Walt Disney, para quem não conhece, Walt Disney foi despedido do jornal em que trabalhava. Sabe qual foi o argumento que disseram para ele? Que ele não tinha criatividade e não tinha boas ideias. Acreditam? Foi despedido e aí se juntou com seu irmão e com um amigo. E seu irmão e seu amigo montaram com ele uma empresa. Uma empresa que fazia pequenas animações de filmes para serem exibidas antes dos filmes começarem no cinema. E aí, acontece que essa empresa que contratou eles só pagava 6 meses depois dos serviços prestados. Qualquer semelhança com Alvará aí, gente, é só mera coincidência, tá? 6 meses depois era quando ele recebeu o pagamento. Para poder não falir a sua empresa, ele teve que cortar radicalmente as despesas. Passou a morar no escritório da empresa. Sabe o que aconteceu? Teve que ficar comendo comida de cachorro e só podia tomar banho uma vez por semana numa estação de trem. Mas hoje você sabe a história de sucesso de Walt Disney. Você sabe o quanto que o Walt Disney tem ao redor do mundo, o patrimônio que a Disney tem ao redor do mundo. A Disney é recordista hoje de indicações e premiações ao Oscar. A terceira e última história, não menos importante, que eu queria comentar com vocês, é a história de Steve Jobs. Jobs montou a Apple na garagem de sua casa com um amigo. E essa empresa começou a construir computadores Apple I, Apple II, começou a fazer sucesso. Mas chegou um momento que Jobs passou a discordar de táticas de venda e de outras táticas da empresa. Jobs foi despedido da empresa em que fundou. Na Rua da Amargura, Jobs fundou a Next e comprou um pequeno estúdio chamado Lucasfilm. E esse estúdio se tornou a Pixar, que foi comprada pela Disney. E a Next, uma empresa criadora de softwares, foi comprada, sabe por quem? Pela Apple. Em 1997, Jobs voltou para a Apple, ressurgindo das cinzas como a Fênix, e voltou como CEO da empresa para fazer uma reestruturação.
E hoje, eu ouso a dizer, 70% daqui da plateia tem nas mãos uma marca de sucesso da Apple. Tem um iPhone na mão. Eu faço parte dos 30, tá? Eu não tenho, tá? Mas eu tenho certeza que 70% aqui deve ter um iPhone na mão. Diego, mas o que essas histórias têm a ver com... O que elas têm em comum e o que elas têm a ver com o direito do trabalho e o momento que o direito do trabalho está vivendo? Gente, o que eu quero dizer para vocês é que tudo nessa vida passa. Uma hora a gente está bem, outra hora a gente está mal, depois a gente está bem de novo. E aquela história já conhecida de que a vida é uma roda gigante. Ou uma hora você está em cima, outra hora você está embaixo. Hoje é verdade, a gente pode falar que o direito do trabalho está vivendo um momento não muito bom. Mas se você olhar para trás, o direito do trabalho já teve um momento de glamour também. Mas a vida é isso. Tudo passa. É assim e vai continuar sendo. Só para vocês terem uma noção, se você pegar dados informados aqui pelo TST, não é Diego que está inventando. De janeiro a setembro de 2018, comparado com janeiro a setembro de 2017, tivemos uma queda de cerca de 35% das ações trabalhistas no Brasil. Mas se você pegar o ano inteiro de 2018 e comparar com o ano inteiro de 2017, você vai ver que a queda foi de apenas 21% das ações. Sabe o que isso significa? Que no finalzinho de 2018, o direito do trabalho já deu sinais de que estava se erguendo. E a coisa vai melhorando, a coisa vai se adaptando. Meus queridos amigos, o que eu quero dizer para vocês é que a crise é um momento para a gente se reinventar. O que muitos gostam de chamar de crise, eu prefiro chamar de oportunidade. O que eu prefiro que você entenda é que crise e oportunidade são duas interfaces de uma mesma moeda. Ambas têm as suas consequências. Mas você, essa é a notícia boa, você tem a oportunidade de escolher qual lado da moeda você vai utilizar para nortear os seus caminhos. Pense, mas Diego, como é que eu posso para poder fazer desse momento de crise uma oportunidade para mim? Pense com carinho. Tem uma coisa importante que você tem aí, que ninguém pode lhe tirar. É o seu capital intelectual, o seu conhecimento, o que você adquiriu e está adquirindo com sua presença aqui agora, ouvindo essas brilhantes palestras. Isso ninguém tem o direito de tirar de você. Sabe o que é melhor ainda? Que o conhecimento pode aumentar. Não existe espaço dentro da cabeça limitado para a gente conhecer mais e mais e mais. Estudar, crescer, buscar se especializar, pós-graduações, mestrado, doutorado, cursos de prática. Muita coisa você pode fazer para adquirir mais e mais e mais e mais conhecimento. O estudo é o caminho. Já foi dito aqui hoje que o estudo é o único caminho que a gente tem para poder crescer. Mas é verdade, quanto mais a gente cresce, mais longe a gente consegue enxergar no horizonte. Mas Diego, como é que eu posso fazer isso dentro do direito do trabalho? Bom, eu quero apontar basicamente dois caminhos aqui para você. Aliás, já foi trazido aqui também nesse encontro, e reforço as palavras do professor Paulo Maia aqui, que já apontou um caminho maravilhoso, que é a advocacia 4.0. Mas, para quem atua para empregado, devo dizer para você que uma coisa muito importante é você buscar a especialização, buscar a especificação, porque quanto mais você se especializa, melhor você fica. Não queira ser mais um no meio dessa multidão, queira ser o melhor no meio dessa multidão. Quer ver uma coisa? Só levanta a mão e me responde. Joana já perguntou aqui, mas eu sei que o público já mudou, já entrou gente, saiu gente. Se a Cana quiser e puder pegar aí, também é uma coisa boa. Quem aqui, pode ser na época do estágio ou até mesmo já na advocacia, atuou numa ação trabalhista? Quem aqui já atuou numa ação trabalhista? Levanta a mão. Beleza. Muita gente. Quem aqui já atuou numa ação trabalhista em que houve pedido de dano? Qualquer dano, pode levantar a mão. Diminuiu, hein? Vamos lá. Só mais uma. Quem aqui já atuou numa ação trabalhista em que houve, sei lá, pedido de indenização por dano existencial?
Acho que está claro, né? Quanto mais você se especializa, melhor você fica. Olha aqui o exemplo, Wanda, especialista em causas de advogados associados. Quanto mais você se especializa, melhor você fica. É isso que eu quero mostrar para você, a importância de você buscar se especializar. Pensa num caminho em que você pode seguir. Escolha, veja uma causa que está aparecendo, escolha um caminho, um segmento e se especialize. Você vai ser o melhor, e se você virar o melhor, sabe o que acontece? Você se torna referência. E quando você se torna referência, os processos vêm até você, sem que você precise ir até eles. Ah, Diego, mas eu atuo para a empresa, Diego. Aí você não tem saída para mim, porque a reforma trabalhista já trouxe a vantagem para o empregador. E se já trouxe a vantagem para o empregador já tem a vantagem, mas ele já vai dispensar o advogado. Diego, será que tem saída? Tem, claro. Presta atenção numa coisa. É bem verdade que os empregadores ficaram muito felizes com a reforma trabalhista, mas não sabem nem por quê. Ah, não, tá bom, a reforma trabalhista mudou. Pergunta aí aos empregadores, pede para elencar 5 vantagens que a reforma trabalhista trouxe para eles. A maioria vai ter uma imensa dificuldade. Sabe por quê? Porque o detentor do conhecimento técnico, do conhecimento intelectual, não é o seu cliente, é você. E aí você pode pegar agora, estudar a reforma trabalhista, ver quais são as reais vantagens que a empresa pode trazer, as práticas. Eu não estou enxergando direito, 50 minutos? Tá certo. Então, as reais práticas que a empresa pode fazer. Você pode montar um produto e oferecer isso para o seu cliente. E aí, você vira especialista nisso. Já foi falado aqui, por exemplo, também sobre compliance, é um exemplo disso. Consultoria jurídica para a empresa é outro exemplo disso. Então, a ideia é que existem sim caminhos. Existem caminhos em que você pode seguir. Eu sei que o meu tempo já está acabando e eu falei que eu não ia cansar vocês, eu prometi que eu não ia esgotar o meu tempo. Mas eu quero apenas deixar para vocês essa reflexão e dizer que, muito melhor do que se pensar em crise, vamos falar em oportunidade. Vamos parar de pensar no problema, vamos pensar na solução. O direito do trabalho está no momento ruim, mas amanhã ele vai estar no momento bom. Talvez depois num outro momento ruim e depois num outro momento bom. E assim sucessivamente. Para encerrar, eu falei que não ia estourar o tempo. Para encerrar, eu queria ficar falando mais tempo, viu? Mas eu vou respeitar. Para encerrar, eu queria trazer para vocês aqui uma poesia que eu fiz e trouxe de presente para vocês. Há muito tempo que eu não escrevo e talvez até eu tenha esquecido, mas se eu esquecer eu vou pescar aqui no meu celular que eu deixei, tá? Em algum lugar aqui aberto. E essa poesia, ela diz o seguinte: o direito do trabalho respira. O direito do trabalho respira quando nós temos mais de 18 milhões de trabalhadores no campo vivendo em condições precárias. O direito do trabalho respira no peito dos trabalhadores que estão desempregados no Brasil em mais de 13 milhões. Para, não pira, respira. O direito do trabalho bate no peito de mais de 2 milhões e 400 crianças e adolescentes que vivem em condições análogas à escravidão no Brasil. Ainda pulsa na veia o direito do trabalho dos mais de 4,8 milhões de pessoas desalentadas que deixaram de procurar emprego, mas que ainda precisam sobreviver. Para, não pira, respira. Respira e respira forte, porque só com muito fôlego que nós conseguiremos enfrentar as mazelas que assolam o nosso Brasil. Respira. Respira, porque só assim nós teremos força suficiente para poder enfrentar e tirar aqueles loucos, corruptos e sanguessugas e corruptos do Congresso Nacional. Mas para, não pira, respira. Respira, porque a vida de Dona Maria, a empregada doméstica, e a vida de seu José, pedreiro, dependem da nossa ação. Porque a empresa de seu Mauro precisa ter consciência e compreender que o direito do trabalho não é custo, é respeito à dignidade.
E tenhamos serenidade para entender que a advocacia trabalhista não é profissão, é missão. E o direito do trabalho, ele não para, ele não pira. O direito do trabalho aqui dentro, ele respira. Muito obrigado, gente. Fique com Deus.